Olá, meus amados e amadas do signo de Câncer. Vamos à leitura dessa semana para vocês. O que o povo cigano tem a lhe falar sobre a vida amorosa de vocês para essas próximas semanas. Lembrando que é uma leitura temporal, não irá ressoar com todos. Aquilo que ressoar é gratidão ao universo. Coletiva, meus amados, então realmente não ressoa com todos. Pegue somente aquilo que ressoar na sua vida. Uau! Meus amados e amadas, vocês estão passando por um obstáculo e não é de hoje que sabemos, não é? Tem algumas travas no caminho amoroso de vocês que muitas vezes pode estar sendo direcionada para um grande aprendizado seu, do divino masculino que vai vir para a vida de vocês, divina feminina, o ser amado, ser amada, que vocês possam estar conhecendo, vir a conhecer, ou para quem está ainda na questão do amor do passado, querendo retorno. Então vamos ver esses obstáculos, a vida é cheia de adversidade, sabemos disso. Então quando vocês ultrapassam os limites de vocês mesmos, entendendo e compreendendo que neste momento vocês, divinos femininos, independente de gênero, são as pessoas que estão despertando para o seu amor próprio, para o seu autoconhecimento, e isso reverberará na sua vida de um todo. Então, é superando as adversidades, porque está na mão de vocês. Aqui seria a carta que representa o chicote, mas aqui representa a magia. Quem faz a magia no amor, quem faz a vida ser feliz, independente de estar com alguém ou não, são vocês. Então desperte essa magia do amor, supere as adversidades, supere as dificuldades que vocês estejam tendo. Porque aqui, tem sorte, a estrela, o encontro iluminado na vida de vocês. Então, se vocês querem um novo amor ou um amor do passado, por mais que está ocorrendo um obstáculo, está em suas mãos ver a simplicidade do encanto, ver que o simples se torna possível. Então, vocês não mediem questões assim de não estou bom, não estou boa plenamente para estar ao lado dessa pessoa. Bobagem. Vocês são bons o suficiente, sim, basta vocês acreditarem em vocês. Aí que está o grande segredo da vida. Vamos dar uma olhada na energia do divino feminino, independente de gênero, que é o ser que está despertando para o grande amor da vida de vocês. Primeiro vocês e depois terceiros. Aqui a sacerdotisa é trabalhar a grandiosidade da sua vida, trabalhar o seu autoconhecimento, a sua sabedoria. Tem muito azul, vocês se conectando com a espiritualidade, trazendo a transformação na vida diária de vocês. É como se vocês precisassem o quê? Trabalhar essa energia. Então, toda paz e serenidade neste momento para que vocês estejam compatível a uma alma gêmea ou uma alma chama gêmea. Adapte a situação de vocês, ou porque relacionamentos kármicos ninguém quer. Quem quer passar por relacionamentos que trazem desabono a vocês? Exaustão, 9 de paus. Mantenha-se firme, trabalhe a sua criança interior. É um trabalho que não adianta, gente. Vocês às vezes ficam bravos, não é só comigo, mas com outros tarotos, quando falam, é bobagem a criança interior. Não é. O trauma que você teve na sua infância reverbera na sua vida adulta. Então, enquanto ficar no mimimi da vida, vai colher um mimimi. Então, força, determinação, busquem ajuda, parem de lutar com vocês mesmos. É como se fosse assim, vocês resistem à mudança. Alguns resistem a entrar dentro do seu espelho da alma, porque vocês precisam ser a sua grande companhia. Quando vocês se amarem, quando vocês se respeitarem, quando vocês estiverem felizes com vocês mesmos, o vazio não vai existir.
Aquela carência afetiva não vai existir. E outra coisa, a ansiedade também não. Vocês vão deixar as coisas serem conduzidas conforme o desígnio de Deus. E aí a roda da fortuna acontece, a mudança acontece na vida de vocês, sim. Eu tô dando aqui e aí chega o momento da colheita. Então o obstáculo não é o externo, começa internamente. Então é vocês que têm que mudar. Tem que ser claro, meus amados. Não dá para nesse ano, que é um ano muito forte, energeticamente, ficar aí remoendo o passado. A dor de uma traição, tá? Não vai voltar. A pessoa, eu quero que a pessoa pague. Gente, essa energia vocês estão voltando para vocês, tá? Então trabalhem o auto-amor, trabalhem a compaixão, o perdão. Eu sei que tem coisas que é difícil engolir, mas essa trava aqui, ela reverbera aqui, no cardíaco. E aí não adianta lutar com vocês mesmos. Então trabalhem o perdão, trabalhem a consciência de que se vocês houveram uma traição na vida de vocês, independente de quem seja, no passado, é porque estava escrito, gente, estava escrito. Não adianta ficar brava com eles, não. Estava. Não cai uma copa de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então eu entendo que tudo que acontece na nossa vida é vontade do Criador. A gente que não tem a percepção ainda de ver o bom e o ruim. A gente acha ou isso é muito ruim ou isso é muito bom. E na realidade é simplesmente o fato em si, que não vai mudar porque aconteceu. Então aqui mostra a raposa, 9 de paus, mantenham-se firme. A segunda carta que mantenham-se firme em vocês, se posicionem por vocês. Tem alguém aí rondando, tem alguém olhando, ó, de novo, gente, repetiu. O 9 de paus é a criança. Então encontre a verdade da sua alma, entenda e compreenda que o que vocês passaram no passado com pessoas que não deram certo, porque não eram para dar, e tragam essa cura interior, tragam essa tranquilidade, tragam essa paz, essa serenidade para a vida de vocês. E aí vocês conseguem obter uma estrutura amorosa, um relacionamento afetivo duradouro. Porque o caminho está aberto. O caminho está super aberto, uma estrutura amorosa aqui na vida de vocês. Não tem nada fechado, meus amados. Nada fechado. Então é como se vocês precisassem entender o quê? Eu preciso me movimentar. 6 de ouros. Eu quero chegar numa relação de reciprocidade. Então eu tenho que passar por essas adversidades da vida que eu criei numa imaturidade, numa carência. Então eu me doei demais de um relacionamento que não deu certo. E acabou. Gratidão, universo. Agora eu perdoo e sigo a minha vida. E aí entra perto de vocês o quê? Um 10 de copas. Um cão. Uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira, uma reciprocidade, um relacionamento de felicidade, calmaria. Então é vocês virarem essa chave, o povo cigano está dizendo. É bíblico. Não se lamentes. Não se lamentes por aquilo que não deu certo na sua vida. Se não deu certo, era a vontade do Criador. Então, atente aos sinais do universo e parem de duelar com vocês mesmos, porque vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Agora vamos dar uma olhada para ver se tem uma outra dica, fora essa, que é para vocês. Gente, a segunda carta da estrela. Quando eu me curo, à minha volta as pessoas se curam, ou quando eu me transformo, a minha vida à volta tem uma transformação. E de novo, 9 de ouros é o momento da colheita para a divina feminina, independente de ser ele ou ela, reestruturar a sua vida amorosa e colher frutos maduros. E abrir a comunicação para uma realização de alguém verdadeiro. Para alguns vocês podem já conhecer essa pessoa e ser um amigo. Só que exige paciência porque é alguém que é lento, é lenta. Entendeu? É lento. Não é alguém que é muito rápido, não. É lento. Essa pessoa é lenta, quer construir as passos lentos,
Pode ser que essa pessoa tenha uma estrutura, tenha uma família, rainha de ouros ou rei de ouros, todo virgem capricórnio. Então pode ser que essa pessoa seja uma mãe, seja uma nutridora, seja um pai nutridor. Então vocês vão entender que essa pessoa pode ter filhos e preza pela família. E aí vocês têm que entender e compreender que essa pessoa, ela ou ele, com essa carta do Papa, junto da espiritualidade, é uma pessoa espiritualizada, independente de crença. Espiritualizada que preza pela instituição família. E aqui temos uma rainha de espada, Aquário, Gêmeos ou Libra. Ou vocês podem ficar entre duas situações. Por que não? E aí eu não consigo ver. Eu não consigo ver porque eu estou criando que eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo ver porque eu me estruturei na minha vida quando eu achei que as coisas iam acontecer, não deu. E aí, mais uma vez, eu repeti um ciclo vicioso. E aí eu entendo que eu não quero mais isso. Então, para que eu não tenha um círculo vicioso, eu preciso mudar. E aqui tem uma tomada de decisão, gente, entre um amor do passado e um amor do presente. Adaptem a situação, mas os enamorados também falam do seu alto amor. De você preencher do seu cálice sagrado. Quando você se preenche do seu cálice sagrado, as coisas começam a acontecer, porque vocês aprenderam com essa situação e vocês estão prontos para executar a magia do amor. A espiritualidade está guiando alguém aqui. A estrela, o Papa e o Mago. É alguém espiritualizado, gente. Espiritualizado. O que trava? Eu ficar chorando pelo leite derramado por uma situação que não vem. Eu fico perdendo meu tempo ainda e pensando em situações que não deram certo no meu passado. E eu não consigo enxergar a copa certa que possivelmente pode estar ao lado de alguns de vocês. E aí o que acontece? Eu fico só preso na traição de outrora, de passado, com uma outra pessoa, e aí eu fico remoendo isso. Não vai dar em nada. A pessoa já está vivendo ou não. Quanto mais fica torcendo, desculpa a sinceridade, mas quanto mais a gente torce, querer a justiça divina é uma coisa. Eu entrego na mão de Deus e deixo Ele executar. Aquela pessoa que me virou as costas, aquela pessoa que me traiu, foi articuloso comigo, tudo bem, está na mão de Deus. E eu sigo o meu caminho em paz, eu sigo o meu caminho na fé. E aí eu encontro a copa certa. E aí vocês vão até agradecer esse divino e divina, esse ser divino e divina que passou na vida de vocês, não tenham dado certo. Vão ainda falar assim, ó, gratidão, cara. Gratidão por não ter dado certo. Porque hoje eu encontrei uma pessoa compatível à minha vida, aos meus ideais. Então, eu só tenho que te agradecer. E aí sim, o Cavaleiro de Paus com 4 de paus, um portal 11-11, um encontro de alma chama gêmea aqui, mas alma gêmea, tá? É onde, sim, eles estão falando aqui, para alguns tem alma e chama gêmea aqui, por isso dessa decisão entre um novo amor e um amor do passado, e aí vocês decidem o que Deus já designou para vocês. É simples assim, meus amados. Então, não tenham dúvida que vocês têm um amor, sim. Um amor para acontecer. Cabe a vocês virarem o jogo da vida de vocês, porque a sorte está do lado de vocês, meus amados. Tem uma decisão aí. Vamos lá, quem mais? Cavaleiro de Paus, ou seja, a hora que dá a virada de chave, o movimento acontece. Por quê? Se eu ficar 4 de paus com 3 de espada, se eu ficar sofrendo por conta de uma traição do passado ou porque as coisas não aconteceram na vida como eu gostaria, eu fico andando em círculo. E aí a pessoa ideal, certinha para vocês, tá ao lado de vocês e aí eu não consigo me movimentar. Porque eu não consigo ver um palmo na minha frente, porque eu fico adormecida a um passado que não me fez bem. Então é virada de chave e libertação. Libertação. Rainha de espada com cavaleiro de espada.
ou seja, alguém sim na vida de vocês. A Rainha de Espada também é bem nutridora da sua família. Então é alguém inteligente também que vem aí para a vida de vocês. Alguém que é estudioso, estudiosa, no misticismo, em algo oculto. Para quem vai entender. Então entendam que vocês estão a um passo de dar uma virada de chave na vida de vocês. E quem vira é vocês, está na mão de vocês, meus amados. Pela porta da rua, saindo toda essa energia que já não compactua da sua liberdade. O consulente tendo que tomar uma decisão de quem fica na vida dele ou dela, mas trabalha a sua sabedoria e a sua virtude para a tomada de decisão clara, no bem maior de vocês, sempre. Signos fortes aqui, tem todos a mesa, mas Touro, Virgem, Capricórnio, Aquário, Gêmeos ou Libra. Muito forte para vocês. Vamos lá. Abra sua mente. Pode ser que a sua alma gêmea seja diferente da pessoa que um dia você esperou conhecer. Já tem aí uma outra dica aí, meus amados. Então confie. Agora nós vamos dar uma olhada nos tico-tico do fubá, aquela pessoa que está separada do ser divino e divina, que sabe que a alma chama gêmea dele ou dela, que está querendo esse retorno, mas não sabe se está pronto ou pronto, ou se o ser divino está pronto. Como que está a situação? Vamos lá. Lembrando que eu dou continuidade no canal 2. Eu faço só a primeira parte mais básica. Como que tá a energia? A morte e o julgamento. Tá passando por uma transformação aqui. Aqui quem plantou vai colher, meus amados. O que plantaste escolherás. Aí sim entra uma justiça divina. O julgamento é a carta que a gente... que representa Saturno, ou seja, o que plantaste colherás. Aqui tem uma finalização de um ciclo kármico para renascimento de algo que está destinado na vida de vocês. Então, acalme o coração, veja as coisas como elas devem ser, de uma forma centrada. Eles estão falando muito claro aqui. Então, o julgamento é renascimento, uma oportunidade nova de fazer renascer. É como se tivessem dentro do juízo final. E aí tem algo que está passando por uma transformação. É a transformação do cara lá de cima, para nós, para todos nós. Todos nós passamos por essa centelha divina como um grande aprendizado. Vamos ver o que mais. Condicionamento, diabo. Algumas situações ainda estão condicionadas. O divino masculino, Elis, continua lá no círculo vicioso dele. Sim. Porque ele ou ela ainda está amarrado a alguma ilusão. Ou uma ilusão de um relacionamento perfeito, ou uma relação que tenha filhos, família, algo assim. Então está sendo condicionado a uma ilusão. Olha aqui. Tem amarras. Pode ter magia? Pode, gente. Pode, sim. Política, 7 de espada. Olha aqui alguém usando máscara. Olha a carta do diabo. Olha aqui, o diabo também de novo. Tem coisas ocultas aqui acontecendo nos bastidores. A serpente, ela fala o quê? Alguém vai morrer pelo próprio veneno, meus amados. Não no tempo certo. No tempo de Deus. Enquanto isso, vocês, divina feminina, floresçam. Floresçam, meus amados e amadas. Sejam felizes. Sejam leves. Tragam a tranquilidade, a leveza, sem apego, quando volta, quando retorna. Não está se materializando. Mas olha a carta do Papa novamente. O Papa está dizendo o quê? Vocês acham que as coisas não estão acontecendo, mas está. Podemos acreditar ou não,
mas eu creio naquilo que eu não vejo. Porque crer naquilo que vocês veem é muito fácil. A gente tem que crer naquilo que nós não vemos. Então é como se aqui tem um condicionamento, sim, tem algumas amarras, tem energias, mas com essa morte e o julgamento, aqui se faz, aqui se paga. Se a pessoa que está com seu amado, sua amada, está usando de coisas ocultas, vai retornar. E aí é uma justiça divina. Se vocês não fizeram nada contra a lei divina, não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Vamos usar mais uma. Então vamos lá. Tentar compreender. Então é como assim? Esse encontro está marcado. Esse retorno está marcado na lei divina, mas alguém ainda precisa passar por um certo desbloqueio. 8 de espada, algumas criações, que pode ser da divina feminina, mas pode ser do divino masculino, que ainda está agindo como uma criança. Ainda está imaturo nessa situação. Não consegue ver um palmo na frente dele ou dela. Eu escutei o povo falando. Não consegue ver um palmo na frente, porque tá sombreado, gente, tá, ó. Mas isso não quer dizer que o divino masculino não quer estar lá. Quer. Por isso que essas coisas tomam cunho. Por isso que tomam força. Porque o divino masculino está conivente com essa energia negativa desse relacionamento tóxico. Então, se eles estão... Tá bom para eles? Ok. Quem somos nós? E aí o que acontece? A árvore, aqui alguém criou raiz no coração desse divino masculino. Por mais que ele ou ela tenha opções, vocês criaram raízes, mas tem que deixar germinar. Porque todo esse aprendizado, olha o trevo aqui, com 6 de ouros, todo esse aprendizado vai levar o quê? O divino retornando. A princípio, vai retornar como um amigo ou uma amiga. Mas vamos retornar fiel, companheiro. Vocês entendem a diferença? Vai estar de acordo, de uma reciprocidade, a caminharem juntos. Por isso que o processo é lento. Por isso que o processo não é quando vocês querem, é quando Deus assim determinou. Há um processo de limpeza energética. Então só sentem e esperem. Enquanto isso, vocês vão cuidando de vocês, divinos femininos. Vão cuidando, porque o divino masculino aqui está sombreado. Na própria escuridão do seu ego e da sua vaidade. Vamos ver o que mais. Vamos lá. O Papa de novo aqui. Mais uma carta para fechar. Então aqui, a divina feminina entra no arquétipo da rainha de paus. Estou empoderando-se. Estou empoderado, empoderada. Estou aqui a esperar pelo meu divino masculino, mas eu estou cuidando de mim. Olha a intensidade, olha esse vermelho. Essa divina feminina é uma senhora, mas não importa. Porque aqui mostra claramente que o divino masculino sabe que a divina feminina está esperando, sabe? É como se para eles tivesse ciência que ela está lá, esperando por eles. Vocês esperando por eles. E aqui claramente vocês estão. Ares, Leão e Sagitário, meus amados. E ó, outra carta que fala que a divina feminina é o 7 de espada. Tá esperando o divino masculino retornar, mas não se auto-sabotem. Vão viver, vão conhecer pessoas. Vão viver, meus amados e amadas. Entendam isso. Porque o que acontece aqui? Como que tá a energia do divino masculino? Tá garantindo, ó, tá ali, tá vivendo uma vida de boemia ao lado da outra pessoa, só que aqui alguém usa máscara. Vocês veem que é
a pessoa, a contraparte. Aqui vamos colocar como uma contraparte. O divino masculino, independente de gênero, ele ou ela não usa máscara, mas a contraparte dele sim. Usa máscara. E uma máscara de bem-aventurança para si só. Olha aqui o mago. De novo confirmando. É como se o divino masculino, olha, tem uma sombra. Então tem uma energia. Só que o divino masculino, ó, do meio do nada vai tirar a sua própria verdade. Porque não olha a copa certa. A copa certa deixou para trás. E o que está na frente? O ouro. Então, dentro da minha verdade, eu estou na minha zona de conforto, mas eu estou sendo alimentada com coisas ocultas. Estão entendendo como é muito mais amplo? E aí o divino masculino oscila o quê? 5 de espada, traição. Traindo a si mesmo, gente. É como se a pessoa vai entender futuramente que... Olha só, o divino masculino aqui tem 4 espadas. E aqui tem uma espada. O divino vai entender o quê? Que dentro dessa autossabotagem, dessa traição, desse marasmo, ele estagnou o retorno. Ele parou. E ele vai chegar, ele ou ela vai chegar à verdade em breve. Mas por quê? O mundo vai dizer assim, ó, eu não vou empurrar pelas costas. Aqui tem algumas pessoas que estão segurando relacionamentos por causa de família, filhos. Mas já está carregando um peso muito grande nas costas. Já não aguenta mais esse fardo. Nem vocês. 10 de paus. Aqui está no fim, para alguns, esse distanciamento. Um 10 de paus. E aqui, ó, o Papa. A espiritualidade maior, direcionando essa vida de vocês. E aqui temos um rei de copas, que pode ser a energia de vocês ou de divino masculino, alguém que não demonstrou afeto por vocês. Ou quando estava no final dessas separações, muito menos, né? Muito menos, só chega para lá. Vem uma mudança em breve. Alguém se movimenta. Lógico que eu vou dar continuidade no canal 2, tá certo? Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. A minha agenda de janeiro está aberta. Feliz 2024 a todos nós, meus amados e amadas. Gratidão, universo. Se vocês não sabem, tem um link na descrição deste canal que leva ao canal 2, meus amados.